Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos, queridos, nosso estudo da Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio 9 vai trazer para nós Deus falando que o dom da terra, a terra que Israel possuía, era um dom gratuito dele, era um presente dele, que Israel não estava fazendo por merecer, mas era fruto da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor e da bondade de Deus. Deuteronômio 9 diz: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. O povo é grande e alto, filhos dos Enaquins que tu conheces, e de quem já ouviste dizer: quem poderá enfrentar os filhos de Enaque? Sabe, porém, hoje que é o Senhor, o teu Deus, que vai à tua frente como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu cedo os expulsarás e os desfarás, como o Senhor te prometeu. Quando o Senhor, o teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não digas em teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Antes, é pela impiedade dessas nações que o Senhor as expulsa de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que possuirás a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor, o teu Deus, as expulsas de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, o teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, o teu Deus, te dá esta boa terra para possuíres, pois és povo rebelde. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira o Senhor, o vosso Deus, no deserto. Desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, fostes rebeldes contra o Senhor. Já em Horebe, tanto provocaste a ira o Senhor, que ele se irritou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da reunião. Ao fim de 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado e fizeram para si imagem fundida. Disse-me ainda o Senhor: observei este povo e vi que é povo rebelde. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e farei a ti a nação maior e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. Olhei e vi que havíeis pecado contra o Senhor, o vosso Deus, fazendo para vós um bezerro fundido. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arremessei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Depois prostrei-me perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Temi por causa da ira do furor do Senhor contra vós para vos destruir, mas ainda desta vez o Senhor me ouviu, e o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão neste mesmo tempo. Peguei o bezerro do vosso pecado, a obra que fabricaste, e o atirei ao fogo e o esmaguei, moendo-o bem, até que se tornou pó, e lancei o pó no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá e em Massá e em Quibrote Avatá provocaste muito a ira do Senhor. E quando o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, fostes rebeldes ao Senhor,
ao mandado do Senhor, o vosso Deus, e não crestes e não obedecestes a sua voz. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos destruiria, que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: o Senhor não foi capaz de fazê-los entrar na terra de que lhes tinha falado. Ele os odiava, por isso os tirou daqui para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Amém, queridos? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor, te agradeço pelo dia, te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para meditar na tua palavra. Tu és o único Deus verdadeiro e não há outro Deus além de ti, e nós queremos ouvir a tua voz através da palavra do Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor, fala ao nosso coração e nos ajuda, Pai, a cada dia a conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor através da tua palavra. Obrigado mais uma vez, te agradeço, conto com a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Como eu disse, esse texto vai falar que o dom da terra é gratuito. Isso querendo dizer para nós, dizer como o Senhor deixou escrito, que aquele povo não estava herdando aquela terra por causa dos méritos deles, não era porque eles fizessem algo bom ou que fossem merecedores da terra, mas eles estavam entrando ali porque Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaque, com Jacó, de dar aquela terra para eles, e ao mesmo tempo Deus estava também destruindo os povos da terra por causa da iniquidade daquele povo, do povo da terra. Então havia dois pontos que estava dando a Israel o privilégio daquela terra. O primeiro é a promessa que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó. E o segundo é que o povo daquela terra de Canaã era um povo rebelde, um povo, pecador, e Deus estava então desapossando eles, tirando eles da terra e dando a terra para Israel, né? Isso ficou muito claro para nós no texto, né? Bem, o que eu quero destacar para nós? É que como nós temos, irmãos, uma forte tendência de acreditar que as bênçãos que nós recebemos do Senhor são fruto de nossa própria justiça, Deus então aqui admoesta Israel dizendo-lhes que eles estavam a possuir povos mais poderosos do que eles, mas é por causa da sua misericórdia e por causa do pecado daquela nação. Então a Bíblia aqui na verdade está admoestando eles e dizendo: olha, não pense que vocês estão agora entrando numa terra boa, uma terra espaçosa, estão conquistando um povo grande, igual aqui na verdade no versículo 2 diz assim: o povo é grande e alto, filhos dos Enaquins. Então eles estão possuindo um povo que era impossível eles vencerem, mas Deus está deixando claro ali para eles: ó, vocês estão fazendo isso não é porque vocês são bons não, mas é porque esse povo é mau. Por isso que eu destaquei ali, ó, nós temos a tendência de acreditar que Deus nos abençoou porque nós somos bons, principalmente nós crentes no Senhor, evangélicos, cristãos, não importa. A gente pensa muito que a gente é abençoado porque é bom, é abençoado porque ora muito, é abençoado porque, enfim, está buscando Deus. Por isso que muitas pessoas levam um choque tremendo quando elas veem alguém lá fora no mundo, vê um ímpio progredindo na vida mais do que ela, aí dá um baixo astado, uma tristeza. Tem gente que questiona: mas por que o ímpio prospera tanto e eu não prospero? A prosperidade não tem nada a ver com a tua bondade ou não, é que Deus faz o que Ele quer para quem Ele quer, não é verdade, irmãos? Então, quantos crentes você conhece que está sem saúde? E quantas pessoas que vivem no mundo e têm saúde melhor do que muitos crentes? Nós não podemos olhar para esse lado, senão a gente vai cair no pecado de muitos que duvidam da bondade de Deus, e Deus esqueceu de mim, Deus é ruim para mim. Não, querido, é que Deus, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus faz o sol nascer sobre os justos e sobre os ímpios.
Ou seja, Deus manda o sol para abençoar todos que estão aí, independente, né? A gente tem que trabalhar, irmãos, pela vida eterna, pela salvação. Aí é outra coisa, né? A gente não pode avaliar a vida de alguém pelos bens que ela possui. Tanto que a palavra de Deus deixa para nós aquele exemplo que Jesus deu do homem que plantou e colheu muito e colocou no celeiro, e lá naquele celeiro ele disse para a alma dele se regalar, porque tinha guardado muito, podia viver, né, a vida inteira, a alma dele podia se alegrar. E aí a palavra diz para nós: louco, hoje pedirão a tua alma, e que tu tens, para que vai te servir? Está vendo, querido? Então a gente tem que olhar muito pela questão espiritual, não é pelo tanto de bens materiais, não é pela saúde física, não é pela ausência de luta, que quer dizer que nós estamos bem com o Senhor. A vida eterna é que é o nosso foco, é o nosso alvo. Muitos aqui poderão padecer lutas e necessidades, mas serem salvos. Uma outra passagem também que diz muito respeito sobre isso é a passagem do rico e de Lázaro, que Jesus deixou claro, né? A Bíblia diz que o pobre, o Lázaro, comia das migalhas que caía da mesa do rico. Só que os dois morreram. E a Bíblia diz que o pobre, o Lázaro, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para um lugar de tormento. E de lá naquele lugar de tormento ele clamava por ajuda, por socorro, pedia que Lázaro molhasse o dedo para pôr na boca dele, de tanto tormento, né? E além de tudo pediu para o Senhor mandasse Lázaro voltasse, fosse lá e falasse para sua família, para que a família dele não fosse para aquele lugar de tormento que ele estava. E ali o Senhor deixou bem claro que na vida Lázaro sofreu muito e aquele homem viveu regaladamente, ao passo que Lázaro agora estava no seio de Abraão, lugar de tranquilidade, uma representação da vida eterna com o Senhor, ao passo que o outro homem ganhou o fruto do seu trabalho, estava no lugar de tormento, que é ali um símbolo do inferno, do lugar de tormento e perdição. Todo aquele que não é alcançado pelo Evangelho vai para aquele lugar. Então a gente não pode, irmãos, nunca pensar, tá, que as bênçãos que recebemos do Senhor são fruto da nossa própria justiça, porque não são. Elas são frutos da graça e da misericórdia do Senhor, né? Uns têm, outros não têm. E a gente nunca pode medir a espiritualidade dessa maneira. Você tem paz com Deus, você é liberto, você é transformado, você está cheio da graça do Senhor, então você está no caminho correto. Agora não meça a espiritualidade porque você tem ou deixa de ter determinadas coisas, porque pode ser que você nunca vai ter nada nessa vida, mas vai ter a vida eterna, tá bom? Não quero dizer que isso é uma regra, um princípio que você não pode ter nada. Você pode ter, você pode ser rico e milionário, mas nós estamos falando aqui que isso não quer dizer que você está cheio da graça do Senhor, e nem quer dizer que isto é bênção também não, porque vamos ser sinceros, será que ser rico e milionário é bênção? Não é? Nem sempre, não é? Essa é a questão que nós estamos lançando aqui, né? A Bíblia chega a dizer que o amor ao dinheiro ou a riquezas é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais é a raiz de todos os males. Então, nem todas as pessoas, irmãos, têm estrutura para serem ricas, milionárias. Outras têm e outras não. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, do versículo 1 ao 5, Deus, através de Moisés, está admoestando o povo, dizendo para eles: olha, vigia Israel, porque vocês estão agora possuindo uma terra muito grande, espaçosa, vocês vão vencer gigantes, vão vencer homens grandes, e você vai destruir, derrubar tudo, mas agora não pense que é por causa da tua justiça. O versículo 4 diz assim, olha: quando o Senhor, o teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não digas em teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Diz o Senhor: antes é pela impiedade dessas nações que o Senhor a expulsa de diante de ti. Eu guardo sempre esse versículo 4 comigo. O povo era ruim, o povo daquela terra. Deus estava tirando eles de lá, e não era por causa da justiça de Israel, tá bom? Não era por causa da justiça, mas era pela maldade do povo. E o Senhor clama: não diga que foi a tua justiça, porque não foi
a tua justiça. E o versículo 5 ainda confirma: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que possuirás a terra. Deus repete: mas pela impiedade dessas nações, o Senhor, o teu Deus, as expulsa de diante de ti, e para confirmar a palavra do Senhor a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Verso 5. Então isso fica muito definido, fica muito claro para nós. Então se alguém te perguntar assim: por que Israel conseguiu aquela terra toda de Canaã de graça? Você já sabe. Não foi porque Israel era bom, não era por causa da justiça de Israel, mas é por causa da maldade de Canaã. E eu já mostrei para vocês que lá em Gênesis está o momento em que Noé amaldiçoa seu filho Cão, que é o pai de Canaã. O menino viu Noé nu, Noé não gostou daquilo, porque também não foi agradável a Deus, e Noé proferiu maldição a Cã, que é o pai de Canaã. Aquela maldição agora veio à tona, e Deus está simplesmente usando Israel para aplicar uma disciplina que veio da boca de Noé, que foi uma profecia, que Canaã seria amaldiçoado, que Cão estava sendo amaldiçoado, tá bom? Seguindo aí, muito ao contrário, versículos 6 e 8, Moisés começa a lembrar o povo do passado de rebeldia deles, que quase os destruiu ali mesmo no deserto. Se você acompanhar versículos 6 e 8, você vai ver, ele logo depois de dizer: olha, não é por causa da justiça de vocês, mas é por causa da impiedade do povo, e também por causa do compromisso, da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, é que vocês vão possuir a terra. E aí, ele vai e fala no versículo 6 e 8, e mostra que por causa da rebeldia deles, ali mesmo Deus já quis destruir o povo. Veja o versículo 6 a 8. Sabe, portanto, que nem é por causa da tua justiça. Outra vez ele repete, está vendo? Que o Senhor, o teu Deus, te dê essa boa terra para possuir, pois és povo rebelde. Então, como pode Deus abençoar Israel, sendo Israel um povo rebelde? Veja, querido, eu vejo às vezes as pessoas batendo no peito, se gabando das bênçãos de Deus, não sabendo que toda bênção tem um propósito, toda maldição também tem um propósito. Por isso que nós estamos convocando a igreja para orar pelo Brasil durante 30 dias, orar pelas eleições. Tenho clamado para a quinta igreja orar pelo Brasil com muito afinco, para que Deus olhe para nós com misericórdia, porque se ele for esperar que as nossas ações tragam bênção para nós, estão roubados, irmão. Porque quais ações nós fazemos para ser merecedores da graça de Deus? Então Moisés está lembrando o povo: olha, se vocês, tão logo vocês começaram como povo, já se mostrou um povo rebelde. Lá na frente Moisés chega a dizer assim, que Israel era rebelde desde o dia que ele os conheceu. Olha o versículo 24: fostes rebeldes contra o Senhor. Verso 24, tá, irmãos? Desde o dia em que vos conheci. Então no dia que Moisés se deu por gente, que ele começou a conhecer o povo de Israel, dizia ele que Israel já era um povo rebelde. No entanto, Israel estava aqui agora possuindo as bênçãos de Deus. Isso é a prova da misericórdia de Deus, irmãos, é a prova da graça e da misericórdia do Senhor, está vendo? Então, continuando, versículos 6 a 8, você vai ver que Moisés então começa a lembrá-los: olha, lembrai-vos que não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegaste a este lugar. Fostes rebeldes ao Senhor. O povo era muito mal nesse caso, né? Aí ele mostra a primeira rebeldia. Já em Horebe, tanto provocaste a ira do Senhor, que ele se irritou contra vós para vos destruir. Irmãos, os irmãos que leram a Bíblia já mais de uma vez, os irmãos que estão acompanhando isso tudo, viram que nessa caminhada Deus se irritou várias vezes com Israel. Se a gente fosse resumir o comportamento de Israel com Deus, uma palavrinha a gente podia falar sem medo, que era rebeldia. Qual outra palavra que você daria para eles? Você poderia resumir as atitudes de Israel: rebelde. Tem uma outra também. Essa segunda é mais ainda. O que eles faziam muito? Hein? Isso, falou, entre os dentes lá, acho que eu entendi, vocês falando, Thaís, murmurava, não é? Sim, irmão, era rebeldia e murmuração. Essas duas palavras, irmãos, é tranquilo para quem leu e lê assim, buscando entender. Você pode resumir desses dois adjetivos: murmuração e rebeldia.
era um povo de dura serviço. O próprio Deus falava que eles eram um povo de dura serviço. E a gente vê, Moisés vai mostrar só nesse capítulo mais momentos em que Israel foi rebelde ao Senhor. Deus mandava, eles faziam uma aliança com Deus, irmãos, lá em Horebe mesmo, eles fizeram uma aliança bonita de servir a Deus, de cumprir todos os mandamentos, e de repente o povo já veio e pecou, e Moisés fica bravo e destrói as pedras, que aquilo também foi um simbolismo, as tábuas de pedra com a lei. Então, queridos, se nós temos o Velho Testamento como uma sombra daquilo que é o novo, e nós podemos pegar as lições e trazer para nós vamos notar que Deus é um Deus muito bom, um Deus compassivo, um Deus longânimo, um Deus misericordioso, porque suportou um povo, manteve firme o propósito dele de abençoar, e foi paciente com o povo, foi longânimo. Quantas vezes o povo errou, Deus foi misericordioso e foi bondoso. É bem verdade que também em todo o tempo Deus encontrou uma pessoa para interceder pelo povo. É aí que entra o meu papel e o seu de igreja. Nosso papel de igreja, irmãos, é o de interceder. Se você não ora, nós não vamos ter um país melhor, não. Se você não intercede, nós não vamos ter um país melhor. Se você não intercede, nós não vamos ter tempos melhores. Se você não ora e não intercede, fica faltando uma parte do plano de Deus, que Deus sempre espera que alguém se coloque na brecha para assumir o seu papel, né, na oração. O papel da igreja é esse papel, tá bom? Agora, isso que eu coloquei ali, não fosse a intercessão por eles durante os 40 dias e 40 noites, não se sabe o que teria sido do povo, tá? Pouca gente sabe disso, mas Moisés diz ali no versículo 24 e 25, que ele se prostrou para interceder pelo povo. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. 25, prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos destruiria. A gente pensa que Moisés ficou 40 dias e 40 noites orando só para receber as tábuas da lei, mas na verdade teve este outro momento em que ele se prostrou diante do Senhor para que Deus não destruísse o povo. Então, queridos, quem pensa que as nossas convocações de jejum, por exemplo, convocamos 30 dias de oração pelo Brasil, estamos vencendo elas domingo, tem gente que pensa que isso é inútil. Não é inútil, isso é intercessão. Aí vamos começar do domingo, 40 dias de jejum e oração. Tem gente que pensa que isso não tem significado nenhum. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, só ele, né, sozinho, orando para que Deus não destruísse Israel. Por isso que eu digo, querido, se as igrejas entendessem o poder da oração intercessória, a gente conseguiria orar muito mais, tá? Eu tenho muita vontade, não sei até quando isso é um sonho, não sei até quando isso é plano de Deus, a gente montar uma oração 24 horas na igreja, mas é aqui dentro, porque eu desconfio que quando a gente marca essa oração para fazer fora em casa, eu desconfio que tem muita gente que nem lembra disso, tá? Eu tenho muita vontade, eu quero até perguntar aos irmãos aí, quem está de acordo comigo, a gente fazer uma vigília de oração, porque eu estou te mostrando aqui na Bíblia, que não fosse a determinação de Moisés, orar e jejuar, 40 dias e 40 noites, para Deus não destruir Israel, será que Israel não teria sido destruído? Então essas campanhas que a gente faz aí, não é uma campanha para brincadeira, é uma campanha séria. Então, eu peço aos irmãos que considerem ou reconsiderem essa postura de orar, porque eu tenho um plano e tenho uma vontade, se for da vontade de Deus, a gente criar esse momento na igreja, pelo menos uma vez ao ano, 24 horas de oração na igreja. Deus, irmãos, olha para o papel do intercessor da seguinte maneira, ele olha a importância que você está dando à causa. A chave da intercessão é a importância que Deus nota que a gente está dando à causa. Para e pensa, versículo 24 e 25, Moisés abre a boquinha e diz que, no 25 principalmente, prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor disse que ia destruir vocês. Vamos ver, Moisés tinha braço para medir força com Deus? Hein? Para e pensa. Só para você ter um discernimento melhor quanto à oração de intercessão. Moisés tinha braço para medir força com Deus, para dizer assim, você não vai destruir esse povo, porque não vai, porque eu estou aqui. Não, irmãos, sabe o que move o coração de Deus quando alguém resolve fazer isso?
é a importância que a pessoa está dando para aquela causa. Então Deus olha e vê, por quê? Esse Moisés é doido, esse Moisés 40 dias me importunando para eu não destruir esse povo, por causa da intercessão de um homem. Então Deus muda tudo. Lembra Jesus quando disse isso? Jesus ensinou isso para nós quando ele falou da viúva inoportuna. Aquela viúva que ia todo dia bater na porta do juiz e falava: juiz, resolve minha causa, juiz, resolve minha causa. Aí a Bíblia diz que essa mulher insistiu tanto que em determinado dia o juiz resolveu a causa dele. E a Bíblia diz que o juiz era um juiz iníquo, não era um juiz bom. Mas ele resolveu a causa daquela mulher, de tanto aquela mulher insistir, porque assim ele pensou: eu vou resolver que essa mulher não vem mais. E aí Jesus lá na frente diz que assim também será o vosso Pai que está no céu. Se insistir, Ele vai dar para vocês o que vocês pedem. Esse é o motivo que a gente convoca 30 dias de orações pelas eleições. As eleições vão chegar domingo, e eu tenho certeza que nós vamos colher os frutos de 30 dias de oração. Amém, queridos? E aí você vai poder dizer: ai, como valeu. O que Deus vê? Só a importância. Agora vamos entrar numa campanha de 40 dias de oração e jejum. Todo dia alguém dessa igreja vai jejuar, nem que seja um tempo do dia, em prol da nossa nação. Os motivos eu vou mandar para vocês. Vou mandar todo dia, outra vez, se Deus quiser, eu vou mandar o áudio nos grupos, tá? Dos motivos e tal, e da devocional. O que Deus vai olhar? Deus vai olhar o seguinte: olha, engraçado, né? Eu tenho ali um povo batista, eu tenho um povo lá no Brasil que está se preocupando com o Brasil. 40 dias eles estão jejuando em prol do Brasil. Não é que a gente tem força para medir com Deus, e nem que a gente vai convencer o coração de Deus. É que Deus vê a importância que você está dando para a causa. Não é isso que quer dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis? É isso que quer dizer. Então a gente vê, irmão, se não fosse Moisés insistindo diante de Deus por uma causa, que era que Deus não destruísse Israel, certamente Israel teria se destruído, tá? Moisés também, irmãos, lembra-lhes que no exato momento em que Deus estava dando a ele os mandamentos escritos lá no Monte Sinai, lá embaixo Israel pecava. E isto mostra que ninguém por si só, sem a lei de Deus, consegue agradar ao Deus eterno. Você vê isso do versículo 9 para baixo, tá? Depois de Moisés começar a dizer para eles as rebeldias, ele vai falar que assim que ele subiu ao monte, né, com as pedras, as tábuas da lei que o Senhor tinha feito com o dedo dele, cá embaixo o povo de Israel começou a pecar, né? Ao fim de 40 dias e 40 noites, ele disse que o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, das 2 alianças. Então o Senhor me disse no versículo 12: levanta-te depressa daqui, porque o povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Ou seja, Moisés lá em cima recebendo a lei, e cá embaixo o povo já desviando dos caminhos dele. A lei estava vindo, a lei estava vindo escrita nas tábuas. Por isso que eu coloquei. Fica um bom exemplo para nós, irmãos, de que sem Bíblia, de que sem lei, nós vamos nos desviar do caminho do Senhor. É necessário que tenhamos a lei de Deus no nosso coração, as regras de Deus. É necessário que tenhamos os princípios de Deus no nosso coração, senão a gente não vai conseguir servir ao Senhor. Então Deus vai e mostra para ele: olha, desce depressa, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu, se desviaram, né? E o Senhor ainda disse ainda: observei este povo e vi que é povo rebelde. Verso 13. Então Deus nota que é um povo rebelde. E um final de um povo rebelde é um só, querido. Se você se rebela contra o Senhor, se nós nos rebelamos contra o Senhor, o final é sempre esse: Deus se aborrece. E Deus então lança sobre esse povo a sua ira. Tanto que Deus falou no versículo 14: deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e farei de ti nação maior e mais numerosa do que essa. Deus então propõe para Moisés o seguinte: olha, deixa que eu destrua esse povo e vou fazer de você uma nação maior. Mas Moisés então outra vez, o que ele fala? Verso 25: me virei, desci do monte que ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Olhei e vi que havias pecado contra o Senhor, o vosso Deus, fazendo um bezerro fundido. Cedo vos desviar dos caminhos que o Senhor te ordenara. Verso 17: então eu peguei as 2 tábuas e as arremessei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Tá? Moisés então pega a pedra. Moisés pega então as 2 tábuas de pedra que estavam escritas, né, pelo dedo de Deus, escrito as leis, e ele quebra
essas pedras. Mas na verdade, o que importa para nós? Importa para nós entender o seguinte, que o fato de Moisés destruir as tábuas da aliança, irmãos, na verdade funciona só como um símbolo do que Israel havia feito, pois Israel havia destruído muito depressa a aliança que eles fizeram com o Senhor. Quando pecaram aqui embaixo, Israel, estava quebrando a aliança que Deus fez com eles. Então o que Moisés fez foi muito simbólico. O fato dele quebrar as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, para nós é um ato de raiva, de ira. Mas na verdade era um simbolismo daquilo que havia acontecido. Ou seja, que Israel havia feito, que era quebrada a aliança de Deus com o pecado. Uma das coisas que Deus mais cobra, irmãos, é: não tereis outros deuses diante de mim. E o que eles fizeram lá embaixo mesmo? Eles pegaram todo o ouro que tinha e fez o quê? Fez um bezerro. E dizem que eles dançavam, festejavam diante daquela imagem. Deus então ali viu, foi quebrada uma aliança, por isso que Deus mandou Moisés descer depressa. Então quando a gente quebra uma aliança com o Senhor, é isso que acontece. Ele fica irado, ele fica nervoso. E na verdade o fato de Moisés quebrar as leis ali, não é só uma atitude que a gente pode chamar de nervosa. Era na verdade um símbolo daquilo que havia acontecido. Haviam corrompido, haviam quebrado, haviam destruído a aliança, Tão depressa, na verdade, eles haviam destruído tudo, toda a aliança. Tanto que ele diz no versículo 19: temi por causa da ira e do furor do Senhor contra vós, para vos destruir. E ele diz: mas ainda desta vez o Senhor me ouviu. Verso 19. Viu como é que eu estou clamando a vocês para nós nos tornarmos uma igreja que ora, que intercede? Moisés está dizendo aqui no versículo 19: mas ainda desta vez o Senhor me ouviu. Irmão, outra vez Moisés intercedeu. Quanta destruição você, meu irmão e minha irmã, pode evitar se você assumir o papel de orar e de interceder? Quanta morte você pode evitar? Quanto sofrimento se você se colocar no papel e no lugar de intercessor? Eu não sei quantos vocês intercedem, não sei quando vocês oram, não sei quando vocês tomam tempo, eu não sei quantos tomam tempo de pedir a Deus pela igreja, pelos membros da igreja, citar o nome dos membros da igreja. Eu já me dispus a dar para vocês uma lista dos nomes da igreja, se vocês quiserem, mas ninguém quis. Então veja bem a importância de você se colocar no papel de intercessor. Olha aqui, verso 19: temi por causa da ira e do furor do Senhor contra vós, para vos destruir, mas ainda dessa vez o Senhor me ouviu. Ou seja, mais uma vez Deus: vou destruir todo mundo. Moisés clamou e pediu: não destrua, Senhor, tenha misericórdia. E Deus teve misericórdia. Quantos de nós, irmãos, quando vê o sofrimento e a luta na vida do outro, cruza os braços, tipo, dane-se, tá vendo? Ele buscou, agora ele tem o que merece. Não, querido, você está vendo gente morrer porque você está deixando, você está querendo. Você precisa se pôr, se colocar e falar: Deus, tem misericórdia, não deixa morrer, não destrua. É esse o papel da igreja, é esse o nosso papel. Por isso que eu tenho esse sonho de pelo menos uma vez no ano deixar a igreja aberta e contar com 24 pessoas só para vir. Só que tinha que ser mais de 24 para ficar de plantão vigiando, como meu sonho. Eu só preciso de uns 40 para fazer isso. 1 hora só de intercessão, pedindo: Deus não destrua, Deus não mate, não deixe morrer, Deus não deixa o nosso irmão que está doente continuar sofrendo, o fulano, a fulana, Deus não deixa essa pessoa desviar, Deus não deixa a pessoa continuar no pecado. Só isso. Moisés está dizendo que mais esta vez Deus o ouviu. E você sabe que foram inúmeras vezes que Moisés teve que pedir: Deus, não mate, não destrua. Foi mais de uma vez que Deus começou a matar o povo e Moisés: Senhor, tem misericórdia. Ele diz aqui que ele até orou por Arão. Diz ele que Deus ficou bravo com Arão também, e ele teve que orar por Arão. Papel da oração. Eu queria que ninguém dessa igreja ficasse um dia sem interceder. Porque eu já disse para vocês, o peso da intercessão, na verdade, não é que você tem força para medir com Deus, é que Deus vê a importância que você está dando pela causa. Deus está sempre procurando alguém que se coloca na brecha. Sabia? Então, se você viu uma brecha, coloque-se no meio dela, apresenta diante de Deus, fala: Senhor, olha, tem uma causa aqui, tem uma brecha aqui, Senhor, tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma luta aqui, só isso. Aí Deus vai olhar: opa, tem uma importância por aquela causa, Ele vai tomar nota, não é? Ele vai tomar nota agora. Quem está apresentando alguma causa
Quem está se colocando nessa brecha? É o que Moisés está deixando claro para nós. E o papel da igreja é esse, querido. A gente precisa voltar à raiz, à importância da igreja, que é a gente assumir esse papel sacerdotal, papel de apresentar o povo diante de Deus, apresentar Deus diante do povo, e na oração, na intercessão, tá bom? Seguindo ali, Moisés continua a lembrar da sua rebeldia, agora em Massá, tá? Ele começa a citar alguns pontos de rebeldia, tá? Verso 22, também em Taberá e em Massá e em Quibrote Atavá provocaste muito a ira do Senhor. Ele está lembrando da rebeldia do povo. E aí os irmãos vão ver que Massá é o mesmo lugar de Meribá, tá? Onde o povo pecou com relação às águas de Meribá. Depois o versículo 22 e 23 vai falar também do pecado em Cades Barneia. Cades Barneia foi onde Moisés enviou os 12 espiões para ir lá na terra de Canaã, investigar a terra e trazer um relato. E na verdade eles trouxeram um relato ruim, que na verdade 10 deles desanimaram o povo. E aí 2, Josué e Caleb, levantou-se e defendeu ali a promessa de Deus, e animando o povo. Então foi ali, Moisés lembra também da rebeldia deles em Cades Barneia. Lembrando que esta última desencadeou uma sentença de morte de toda a geração mais velha ali no deserto. Quando o povo em Cades Barneia foi rebelde contra Deus, né, Deus ali se irou de tal maneira contra eles que aí deu uma sentença de morte. Aí não teve intercessão. A intercessão de Moisés só funcionou porque Deus queria destruir todo mundo. Aí Moisés clamou, clamou ao Senhor. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes de desespero, pularam no meio do povo. E não façam isso, porque Deus é poderoso para nos levar e colocar lá na terra. Quando eles fizeram isso, Deus deu uma sentença e não teve caminho. Repito, a única bondade, o único peso que teve a intercessão de Moisés e dos demais foi que Deus não destruiu o povo todo, mas saiu uma sentença de morte. Toda aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, que viu toda a mão de Deus operando no deserto, desde do Egito até ali no momento, toda aquela geração, Deus falou, vai morrer toda no deserto. E foi ali que veio a sentença: vira, volta para o deserto, caminho do Mar Vermelho, porque essa geração toda vai morrer. Então teve uma sentença terrível. Deus foi misericordioso com os meninos que saiu de lá de 20 anos para baixo, né? Mas alguns demais morreram. Então ali teve uma sentença de morte. Toda a geração mais velha morreu. Ou seja, queridos, nem sempre a misericórdia do Senhor vai até os meus limites. Ela tem limite, o próprio Deus tem um limite para ela. Então a gente precisa buscar ao Senhor, compreender o propósito dele e nos colocar dentro do plano de Deus para a nossa vida, tá? Isso é sério. Então ali não teve jeito. A intercessão de Moisés funcionou em parte, porque aquela geração toda mais velha morreu no deserto, tá bom? E aí Moisés também lembra-lhes que eles foram rebeldes desde o dia que ele os havia conhecido. É o versículo 24. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Agora, quando é que Moisés conheceu o povo de Israel? Não é que ele cresceu na casa de Faraó, da filha de Faraó? Ele só foi conhecer a família dele quando ele saiu, foi andar lá pela cidade do Egito, e de repente ele viu que era discussão, ele matou o egípcio e escondeu o camarada na areia. Aí quando ele voltou, o povo comentou: peraí, você está pensando o quê? Quem te pôs como juiz sobre nós para nos defender? Ou seja, vai fazer conosco igual você fez com aquele egípcio? Aí Moisés deu fora, correu. Foi quando ele foi lá para a terra de Midian. Então ele foi conhecer, o relato bíblico que a gente tem que ele foi conhecer o seu povo, não foi desde a meninice, foi desde um determinado tempo para cá. E ele diz que Israel era um povo rebelde desde o dia que eu vos conheci. Então eu coloquei esse fato. Talvez, tão logo ele saíra da casa de Faraó, né, ou da filha de Faraó, que cuidou dele, e se juntou ao seu povo. Em Êxodo 2 você vai encontrar isso lá. Agora, apesar de tudo, Moisés lembra-lhes também que conseguiu desviar o juízo de Deus pela intercessão. Agora, preste atenção naquilo que eu coloquei, que principalmente para quem é professor de escola dominical, isso é muito importante. Moisés intercedeu 40 dias e 40 noites por Israel, para Deus não destruir Israel por causa do pecado. E isso é uma tipificação
de Cristo, que também conseguiu e consegue interceder para que os pecadores não sofram a punição que os pecados deles merecem. Isso é a tipificação de Cristo, tá? Abre lá em Isaías 53:12, que você vai encontrar, tá? Claro que você vai encontrar muitas outras tipificações de Cristo no Velho Testamento, mas com relação à intercessão, eu quero dizer que Moisés fez o único papel de Moisés ali foi fazer o papel de Cristo, que é o de intercessor. 53:12, tá? Esse Isaías 53:12 vai falar, né, do Senhor. É um texto messiânico. Depois de tudo, né, depois de dizer aquelas partes, esse Isaías 53, depois de dizer aquelas partes que a gente já conhece, tipo o versículo 4, 5, 6, que diz verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa enfermidade, as nossas dores, vai terminar no 12 dizendo: pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá Ele o despojo, porque derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Está vendo? É um ministério, né, de Cristo, e um deles, e aqui fica muito claro que o que Moisés fez intercedendo 40 dias e 40 noites por Israel, nada mais nada menos que é uma tipificação de Cristo. Agora, vamos ser sinceros, a gente costuma dizer que nós somos cristãos, não é? A gente fala que é cristão, então por que a gente não começa a agir como Cristo e interceder pelos transgressores, interceder pelos pecadores, para que Deus não destrua eles nos seus pecados, tá? A gente ora para ganhar casa, carro, a gente ora para ser curado, a gente ora para Deus resolver nossos problemas, mas aqui, e quando é que você intercede pelos outros ou pelo outro, né? Quantos aqui estão dispostos a pegar uma causa de uma doença de alguém, por exemplo, e chorar diante de Deus e interceder para que Deus cure aquela pessoa? É o poder da intercessão. E repito, o que Deus vê no intercessor é a importância que o intercessor dá para aquela causa. E a Bíblia não diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz? Você só tem que focar. Você é justo? Você é justa? Então a sua oração é poderosa e eficaz. Mas você ora, se você não ora, você não vai saber. Então justifique-se, justifica a tua vida e começa a interceder. Pega uma causa, Deus, salva aquela família. Senhor, aquela família, eu estou intercedendo por eles, eles são pecadores terríveis, salva aquela vida, liberta aquela vida, restaura, cura. É isso, querido, o papel mais maravilhoso da intercessão, tá? Então esse é um tipo de Cristo, Moisés dizendo aqui que intercedeu por aquele povo durante 40 dias e 40 noites, né? Moisés então, irmãos, vai terminar, verso 27 e 29, narrando que usou os próprios interesses de Deus como argumento na sua intercessão. Não havia nenhum mérito em Israel que pudesse ser usado em sua oração. Então ele apela para a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu queria que você prestasse atenção. Para quem é amante da oração, para quem é amante de conhecimento bíblico, para quem gosta de conhecer Deus, deve entender o conteúdo da oração de Moisés. Moisés fala no versículo 25: prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor disse que ia destruir vocês, né? Aí ele está dizendo o quê? Que ele assumiu um compromisso de falar: Deus, não destrua esse povo, 40 dias e 40 noites. Já imaginou o que é se orar 40 dias e 40 noites? Quem consegue orar uma hora direto sem repetir nada? Você vê, querido? E Jesus falou que quando a gente orar não é para usar de uma repetição. Ele orou 40 dias e 40 noites. Por isso que quando eu encontro gente que fala assim, que é homem de oração, me dá um pavor, ou mulher de oração, quando alguém diz: nó, fulano é homem de oração, nó, fulano é mulher de oração, eu falo: ih, lá vem batatinha. Porque Moisés era um homem de oração, 40 dias e 40 noites. Agora a gente que faz essa oraçãozinha de minutos aí, que não dura nem 3 minutos, a gente começa a repetir tudo. A gente pode dizer que ora, mas se autodenominar um homem de oração, uma mulher de oração, Deus me livra, não é? Eu oro e sei que tem muita gente que ora aqui, mas longe de mim, longe de nós dizer
eu sou um homem de oração, ou que alguém é um homem de oração, ou que alguém é uma mulher de oração. Por quê? Porque a gente vê de verdade o que é uma oração, uma intercessão, que quer se focar em algo que você não tem nada a ver com a coisa, mas você foca em Deus. Você compra uma briga, no caso espiritual, de alguém, e vai interceder por aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação, e vai até que o fim, até que o resultado saia, a cura, a libertação, a salvação. Então, quer dizer, muitos de nós, se você pergunta assim, você tem orado? Tem. Você tem orado por quê? Não sei, é tanta coisa. Olha para você ver que oração é essa, que você nem sabe tanta coisa que é. Um dia você ora pelo pastor, outro dia você já não ora, um dia você ora pela igreja, outro dia já não ora, um dia você ora para Deus te dar um carro, depois já não é uma moto, já é uma bicicleta, você nem sabe mais o que está pedindo. E eu estou dizendo isso, não é para humilhar ninguém, não me entendam mal. Eu quero dizer que vamos analisar, para encerrar, esse finalzinho de texto. Moisés então vira e fala que prostrou diante do Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor disse que ia destruir o povo. Então o Senhor falou, Deus não falou que ia destruir Moisés. Olha, presta atenção. Por isso que eu falei que o intercessor, muitas vezes ele faz algo que nem tem nada a ver com ele. Deus não falou que ia destruir Moisés, não, muito pelo contrário. Cá no versículo, quer ver? Um versículo mais para trás aqui, Deus falou que ia fazer dele uma grande nação. Esqueci onde está agora. Verso 14: deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e farei de ti nação maior e mais numerosa do que eles. Então Moisés está com a bola toda. Então Moisés podia muito bem chegar ali e falar, chegou, está no fim, não quer saber mais disso, destrói esse povo mesmo, Deus, o Senhor já falou, faz isso que o Senhor está querendo. Não, Moisés se interpôs. O versículo 14, Deus ainda propôs para ele, Moisés, mata esse povo tudo, e vou te multiplicar e fazer você uma nação maior e mais forte do que eles, mais poderosa. Ele não se vangloria com a moral, entre aspas, que ele tinha com Deus, e nem os benefícios que Deus estava dando. Ele se humilha por causa de um povo que não estava nem aí, e na verdade o povo não estava nem para Deus, era ele que estava. Então está vendo o papel do intercessor? É parar de murrinhar e reclamar, e se colocar diante de Deus. Então a intercessão que nós vamos olhar aqui, o conteúdo dela, você vai ver então que ele se põe para orar por um povo que o povo não queria nada, e Deus já tinha dado carta branca para ele, te faz crescer e destruir esse povo. Ele comprou uma briga espiritual e foi, Deus, não faz isso. Só que agora vamos ver o conteúdo. Você vai ver que Moisés viu que não tinha nada em Israel para ele usar com argumento para intercessão. Então o que ele fez? Ele usou os próprios interesses de Deus. Olha como é que ele diz no versículo 26. Olha como é que a Bíblia é boa. Ele orou 40 dias, 40 noites, e mostra o conteúdo da oração. Ele orou dizendo, olha, Senhor, não destrua o teu povo e a tua herança, que o Senhor resgatou com grandeza, tiraste do Egito com mão forte. Aí olha, o que ele faz? Ele usa como argumento os próprios interesses de Deus. Olha, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, era do interesse de Deus cumprir uma palavra que tinha dado a esses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. Ele viu assim, essa geração não tem nada neles que eu possa usar como argumento, então eu vou lembrar a Deus dos próprios interesses de Deus. E começou a lembrar, Deus, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. E ele vira e fala, e não atentes para a dureza deste povo hoje, olha bem, e nem para a impiedade deles, e nem para o pecado deles. Verso 28, para que o povo da terra, de onde o Senhor tirou eles, diga, para que o povo lá do Egito, diga, o Senhor não foi capaz de trazê-los, de fazê-los entrar na terra que eles tinham falado. Ele os odiava, por isso os tirou daqui para os matar no deserto. 29, todavia são eles o teu povo e a tua herança, que o Senhor tirou com a tua grande força e com o teu braço estendido. Entendeu, querido? Moisés usou os próprios interesses de Deus. Moisés pensou assim, eu vou orar e vou pedir o que para esse povo? Povo rebelde, povo mau. Deus já tentou matar eles um punhado de vezes e agora quer matar outra vez. Então na beirinha de entrar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar a Deus, vou ficar 40 dias de molho lá e 40 noites com Deus. E vou orar assim, Deus, o Senhor tinha uma promessa atrás, lá para Abraão, Isaque e Jacó, já morreram. Agora esses meninos aqui, Senhor, é rebelde, é pecador, é mau, não tem nada nele, Senhor, que eu possa argumentar com o Senhor.
Só que eles são descendência de lá. E se o Senhor destruir esses meninos aqui agora, Senhor, o povo lá fora vai pensar o quê? Que o Senhor não deu conta de levar o povo para lá, então o Senhor está destruindo eles aqui. Lembra, Senhor, esse povo é herança do Senhor, pronto. Coração de Deus viu, opa, esse Moisés, ele dá importância para aquilo que eu falo. Deus não poderia suscitar descendência a Israel até da areia? Deus poderia suscitar descendência a Abraão até da areia. Mas quando um homem, uma mulher intercede e entende o plano de Deus, falei muito aqui num cursinho que a gente dava para os obreiros sobre o plano de salvação. Eu disse muito que o crente que não sabe descrever o plano de salvação, ele ainda não entendeu nada, ele não vai chegar a lugar nenhum, ele vai nadar e não vai chegar a lugar nenhum. É isso, o camarada sabia que Deus tinha uma promessa e Deus zela em cumprir aquilo que ele diz. E ainda que Deus pudesse fazer milagres, suscitar descendência para Abraão do pó da areia, ele jogou mais uma tentativa. O intercessor está sempre jogando uma tentativa diante de Deus. Sabia que o intercessor está sempre jogando? O intercessor sempre joga. Se Deus me ouvir, eu saio fazendo festa, eu saio vitorioso. Se Ele não me atender, Ele continua sendo Deus e eu vou continuar servindo a Ele para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Então Moisés, olha, esse é muito importante você entender. Guarda, marca na tua Bíblia lá, se você quiser, verso 25 até o 29, você vai ver aí uma descrição da força de vontade de Moisés ao interceder por um povo que não merecia nada de Deus. Ele não mente na sua oração, coloca que o povo de fato é rebelde, é pecador, é duro. Verso 25 vai dizer: não atentes para verso 27, verso 27, ele vai dizer: não atentes para a dureza deste povo, nem para a impiedade, nem para o seu pecado. Ou seja, ele não mentiu. Ele falou: esse povo não tem nada nele, Deus, que eu possa interceder por eles, senão que eles são descendência de quem o Senhor prometeu abençoar. E se o Senhor destruir eles aqui, vai ficar estranho. E Deus então ouviu e atendeu Moisés mais uma vez. Assim, querido, a gente vê que Deus olha e ouve quando você ora. Agora, quando você vai pedir a salvação de alguém, será que você está usando quais argumentos com Deus? Está vendo? Às vezes eu vejo gente que ora pela salvação de alguém, a pessoa não é salva. Mas você está usando quais argumentos para orar pela salvação de alguém? Não é? Será que o pecador tem alguma coisa que você pode dizer: Deus, salva ele porque é bonzinho, porque é boazinha? Você tem que saber os argumentos, aí que entra o plano de salvação. Se João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você tem que saber o seu argumento. Inoportuno a Deus, e lembra dele, da promessa que ele fez, e das promessas com relação à salvação daquela pessoa, e ora e confia. Temos que ter argumento, né, diante de Deus, né? Então nós podemos concluir, irmãos, o quê? Que o texto começa dizendo que não havia mérito em Israel para tamanha a bênção que ele estava recebendo, e termina mostrando que se não fosse Deus e sua promessa, eles teriam sido destruídos. Ou seja, nós começamos vendo Deus avisando para eles: olha, vocês estão entrando para possuir a terra, mas não é porque vocês merecem nada disso não é por mérito de vocês não. E termina dizendo para nós o quê? Mostrando para nós que se não fosse a promessa de Deus aqui, Deus teria destruído aquele povo. Então fica um meio da história. Ou seja, o início do texto diz: o povo não merecia nada que está ganhando. E o final do texto diz que se não fosse a promessa de Deus há milhares de anos atrás, tinha matado todo mundo. Então fica um meio entre isso, que nós podemos chamar aqui de misericórdia. E que Lamentações 3, 22, 23 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Abre lá para a gente ler Lamentações 3. Para a gente logo em seguida encerrar. Lamentações, que é logo depois de Jeremias, tá? Lamentações 3, 22 e 23, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã,
grande é a tua fidelidade. Ou seja, irmãos, Israel não merecia ganhar nada do que ganhou. E além de tudo, teria se destruído se não fosse a bondade de Deus. Então sobe uma palavrinha aí. Se você ganha o que não merece e não é destruído porque Deus é bom, não é porque você merece também, só sobe uma palavra: misericórdia. Por isso que eu coloquei aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E sabe o que vai nos levar também para a vida eterna? Outra vez, as misericórdias do Senhor, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. O melhor homem, a melhor mulher do mundo já se deu conta que se não fosse a bondade de Deus, nada disso teria acontecido. Não foi? Por que Deus proveu salvação? Se Romanos vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus. Mas Ele proveu salvação. Então você vê que Adão peca lá no jardim do Éden, Eva com ele, os dois pecam lá no jardim do Éden, e Deus os destrói, mata e acaba com tudo? Não. Ele dá um jeito de criar um meio para eles viverem. Aí depois Deus se ira com toda aquela geração, todo aquele dos humanos, manda o dilúvio, mas Ele mata todo mundo? Não, Ele não mata todo mundo, Ele salva todos que entraram na arca, né? E depois de Noé, o povo desgramou a pecar, e até os dias de hoje peca, e Deus destrói com todo mundo? Não, Ele sempre dá um jeito de salvar, ao ponto de enviar Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, veio e caminhou aqui nessa terra, cumpriu o propósito dele, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e agora está lá, dia dessa, Deus Pai intercedendo por nós, na verdade, e nós estamos na expectativa que Ele volte. E quantos de nós, desde que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, até hoje, também fez um punhado de coisa errada, e lá está a misericórdia do Senhor salvando os homens desde aquela época, e vai salvar os homens até que Ele volte, leve a igreja e acabe tudo com a história. Então, querido, você vai se dar conta: misericórdia é a palavrinha mágica, ou a palavrinha chave. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não pense que é porque você é bom, você é boa, mas é porque o Senhor é misericordioso. Volto a dizer, o texto começa dizendo, Deus mostrando: Israel, você está recebendo tudo, mas você não merece nada. E o texto termina dizendo que se não fosse a misericórdia de Deus, o compromisso de Deus com Abraão, com Isaac e Jacó, o povo teria se destruído. Então, se o povo ganha o que não merece e não morre porque ele fez para morrer, mas Deus resolve não matar, só resta uma coisa: misericórdia. Deus é misericordioso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te ilumine o entendimento para você entender cada capítulo da Bíblia, mas cada capítulo mesmo, em nome do Senhor. Semana que vem nós vamos ver as segundas tábuas da lei, depois uma exortação à obediência, e que Deus nos ilumine para trazer muita coisa boa, coisa nova na semana que vem no estudo, tá? E que a cada dia a palavra de Deus se renove no nosso coração, assim como a misericórdia do Senhor tem se renovado. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Nós colocamos a nação brasileira nas tuas mãos. Senhor, tenha misericórdia do nosso povo. Estamos pedindo, Senhor Deus, graça e misericórdia, porque há muita coisa horrível acontecendo no reino espiritual no Brasil. O Senhor já abriu os olhos de muita gente, eu peço que o Senhor ainda abra os olhos de muito mais. Senhor, mostra-te com poder e graça. Estamos intercedendo por uma nação pecadora, uma nação idólatra, uma nação, Senhor Deus, que não tem mérito nenhum diante do Senhor, mas estamos lembrando o Senhor da tua promessa, Senhor, feita a Abraão, Isaac e Jacó, e que nós a recebemos, meu Deus, pela fé, uma vez que o teu povo rejeitou o Senhor Jesus Cristo e nós o aceitamos. Te pedimos em nome de todos os crentes, todas as pessoas de todas as religiões que estão pasmadas com a imoralidade do nosso país, Senhor. Estamos clamando pelas crianças inocentes, indefesas, e pedindo a Ti a atuação do Senhor. Envia anjos, legiões deles, Senhor, para defender o nome do Senhor neste Brasil. Seja exaltado, seja engrandecido nos quatro cantos deste país para a glória do teu nome, e seja envergonhado, ó Deus, toda hoste maligna, toda hoste do inferno, para a glória e honra do nome do Senhor. Muito obrigado, eu conto com a tua ajuda, nós pedimos a tua ajuda, dá-nos a tua graça, Pai. Leva-nos em paz e nos guarda. Una nossas famílias, meu Deus, com o mesmo propósito de orar e interceder
interceder pela nossa nação. Te pedimos que essas eleições sejam pacíficas, sejam tranquilas e sejam um exemplo claro da manifestação da glória e do poder do Senhor sobre esta nação. Temos promessas de profetas, meu Deus, até de outros países que disseram através da boca deles, através do Senhor, que o Senhor tinha novo tempo para a nossa nação, e nós pedimos que esse novo tempo esteja chegando, Senhor, esteja chegando para a glória do teu nome. Muito obrigado mais uma vez, pedimos o teu socorro, pedimos a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado, irmãos, por terem vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo.